Bom dia, direto de Portugal, mas Aê! Bom dia, pessoal! bom dia! Já estávamos com saudades. A gente estava dizendo quanto a gente fica feliz em fazer essas lives, e sábado e domingo foi estranho que a gente não fez. Deu até vontade de fazer. Passaram bem final de semana? Vamos lá, segunda-feira, vamos se animar, se ativar. Isso aí. Buscar em Deus o que Ele tem de melhor para nossa semana. Amém. Fazer essa live, a vacina de fé, ó. Vacina, efeito instantâneo, pra gente já ter uma segunda-feira diferente. E lembrar daquela frase que 10 horas da manhã, que legal. Aqui são 7 ainda. E lembrar daquela frase que a gente finalizou sexta-feira, né? Crer que hoje é o dia que o melhor está por vir, né? E crer e fazer o que tem que ser feito para tornar esse dia incrível. E vamos lá, então vamos começar. Como é que tá a expectativa de vocês aí pra semana? Como acordaram? Deixa eu falar uma coisa que a gente se impressionou bastante, assim, que a gente deixou uma caixinha de sugestões, uma enquete que a gente fez na sexta-feira. E a gente se impressionou, pra mim foi uma surpresa a quantidade de pessoas que pediram sobre relacionamento, para que a gente fizesse os devocionais sobre relacionamento, sobre unidade. Olha, depois a gente vai deixar uma caixinha de perguntas para saber realmente o que vocês querem saber, geral ou de alguma coisa específica, e se vocês querem realmente que a gente comece a fazer, ou essa semana ou semana que vem, uma semana só sobre relacionamento, casamento, família, filhos, enfim, que englobe tudo. Então, estamos aí pra isso. Já vamos pensando aí. Ô, Ritina, não estamos muito brilhosos, assim, esses brilhos? Tá bem bom. São umas estrelas. Bom, melhor do que eu estar de cílios, que normalmente é cílios. Bom então, dia, bom pessoal, dia. A gente quer primeiro começar esse devocional de hoje, de segunda-feira, agradecendo a Deus pelo privilégio de estar aqui. E a cada um de vocês por estar tirando tempo para estar junto com nós, pra gente estar aprendendo juntos. Tempo precioso de vocês, que nós prometemos, e o nosso desafio sempre é honrar esse tempo. E falar aquilo que mais faz a diferença na nossa nós. vida. Exatamente. E hoje a gente vem com um tema do devocional muito, muito, muito especial. Que fala sobre o poder das palavras. O poder da nossa língua, o poder da nossa boca, né? A gente ouve falar muito, mas a boca é... Tipo, tu tem dois ouvidos e uma boca para falar menos e ouvir mais. Mas agora a gente vai entender o quão poderosa é esse nosso órgão tão pequenininho comparado com o nosso corpo inteiro. Uns são maiores que os outros. Mas, tipo, a língua, a boca é tão pequena, e o quanto ela pode vencer gigantes ou destruir realmente a nossa vida. Criar né? vida ou morte, né? E aí, como que tu usa o poder das tuas palavras? Tu fala aquilo que tu tem vontade, como é que é? Aquilo que dá na telha, tu já solta o verbo, ou tu entende um pouco desse poder que as palavras têm, dessa influência que as palavras causam, né? Porque elas criam dá para dizer que as palavras, elas criam a realidade, elas criam o nosso futuro, e palavra é uma forma de comunicação, óbvio, né? E a gente também tem os pensamentos, que é a comunicação interna. E aí tem aquele número absurdo, tu né? Tá de cílios. Eu? Ritinha. Eu vou tirar o filtro, que senão a gente vai ficar se estressando. Alguém avisou que eu tô Sorry, pessoal. Segunda-feira ninguém quer guerra com ninguém, né? Então eu pensei, vou colocar uns cíliozinhos, mas tá tudo certo. Bora lá. Bom dia, André. Aqui, bom dia. Então, os pensamentos é a nossa comunicação interna, que muitas vezes a gente... Ó, a sogrinha, bom dia. Muitas vezes a gente não dá a devida atenção para a qualidade dos nossos pensamentos. E alguém sabe mais ou menos quantos pensamentos aproximadamente a gente tem em um dia? Alguém chuta um número escuro, aí? Né? Tá escuro. Mas não dá nada.
Vamos no escurinho que a gente tá acordando agora. Alguém sabe mais ou menos? É muitos, só sei que é muitos. Ganha um chimarrão, quem adivinhar. 50 a 60 mil pensamentos em um dia, aproximadamente. E aí tem uma triste realidade que, realmente, para quem não tá ligado, prestando atenção, com um alerta total, quer dizer que a maioria desses pensamentos são sabotadores. Destrutivos, a gente né? Se autodestruindo, é a gente se auto-sabotando. Bom dia. Bom dia. Então é sobre isso que a gente quer falar, porque, sabe, às vezes a gente quer... É como a gente tem falado, isso é incomum em todas as lives, que a gente quer mudar tantas coisas, mas a maior mudança acontece dentro de nós. E essa transformação a gente externa, daí agora a gente vai ver sobre as palavras. Então as palavras é um bom termômetro, é bom a gente avaliar o que a gente tem falado. Se alguém chega perto de ti para conversar, que tipo de conversa que tu tem? Que tipo de palavras, que tipo de assuntos que tu entra? Que palavras que tu usa? Como será que essa pessoa, se ela vem... ela tá num dia mais ou menos, assim... E ela vem conversar contigo, como será que ela vai sair? Ela vai sair melhor? Sendo incentivada, sendo impulsionada ou, tipo, pior ainda? A pessoa já sabe que vai te encontrar. Como que ela vai pensando, será que vai ser a conversa? Eu vou conversar com a Ritinha hoje. O papo com a Ritinha é sempre uma deprê. Ela tá sempre reclamando, ela tá sempre com medo. Ou não, o papo com a Ritinha é sempre top. Eu falo uma coisa pra ela e ela é direta e dá umas pedradas, mas eu saio, tipo, narizinho empinado, marchando pra fazer o que tem que ser feito. E aí, como que será? Como que as pessoas saem das conversas contigo? E como isso é importante, né? O poder das palavras, o que tu tem falado. As palavras são como flechas, setas, que tu não tem como trazer de volta. Tu pode, depois que tu jogou a primeira palavra, que não foi a melhor coisa do mundo, ai, Ju, amada, não... Fala a verdade, Ju, se a Ritinha vai lá e fala mal do marido, e reclama do marido e coisa, pode colocar aí. Mas o quanto isso a gente tem que cuidar com as palavras que a gente fala. O quão poderoso, nossa, isso é um mel. Por quê? Porque as palavras, na hora que a gente coloca elas pra fora, a gente não tem como voltar atrás. Não tem. Já foi. Palavras é como se fosse assim, a gente tem uma superfície de água, assim, e tu já viu quando tu chega e bate, vai reverberando. Essa é o poder das nossas palavras. Nós temos bocas, vamos dizer assim, de profetas. E aí ou a gente cria uma realidade e um futuro agradável, positivo, ou a gente cria algo destrutivo total. É que nem assim, eu vou usar minha boca para falar do meu casamento. Porque minha boca e meu pensamento. Porque acho que não vai dar certo mesmo. Que saco, a Rita não muda, é isso, é aquilo. Aí eu vou estar certo ou vou estar errado. Vai ser bem isso que vai acontecer, porque eu estou criando essa realidade. E ao mesmo tempo você fala, nossa, a Rita é uma extrema esposa excelente, cada vez melhor, transformada, uma mulher que me encanta, que eu amo. Eu estou criando a realidade e alimentando o futuro. Nas duas situações eu vou estar certo. Exatamente. Então tá na nossa mão, na nossa boca. E isso, eu tenho uma frase muito legal que fala, a última live que a gente fez na sexta-feira foi sobre expectativa, fé, né, esperança. E diz assim, e que fala sobre isso, mas também sobre as palavras. Que as pessoas comuns falam do que vem, mas os sábios, os espertos, eles falam do que ainda não vem. O que é isso? É o que o Cris falou ali. Mas eu creio que ele vê isso já. Mas muitos casamentos, por exemplo, a tua esposa ou teu marido não tá legal ainda. Mas pela fé ele é. Meu marido é cuidadoso, é participativo. Mesmo que hoje tu não vê. Mas pela fé tu já tá declarando, profetizando
na vida dele, o quão poderosa é uma palavra, né? Porque se tu declarar que ele não vai mudar mesmo, tu tá só consolidando ainda mais as coisas ruins. Esse Brasil não tem jeito, esse mundo tá cada vez pior, não sei o que, tu só vai criando a tua realidade, fortalecendo ela. Lê aquela, Ritinha. Aqui tem um versículo, Provérbios é cheio disso, né? Eu amo Provérbios. E Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Comerão do seu fruto. E que fruto será que vai comer? Que fruto tu tem comido? Como está a tua vida hoje? Qual o fruto? É amargo? Podre? Ou é doce? Então ele é extremamente relacionado à qualidade das tuas palavras. E o que acontece? O que a gente vai falar? A gente vai falar do que a gente está sentindo e do que a gente está pensando. Então, antes da gente falar, para ver como as palavras têm poder e elas são... Nossa, é uma mina que nós temos. Porque antes da gente jogar para fora, a gente já pensou, a gente já sentiu, muitas vezes, muito tempo até conseguir jogar para fora. Então, na palavra de Deus diz também que a boca fala do que o coração tá cheio. O que é o coração? É a nossa mente. É os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Falando fisicamente, assim, material, né? A gente sabe que o sentimento e o pensamento não tá no órgão coração, mas é sempre trazido para o coração forma por causa do sentimento. Exatamente. A gente sabe que é a nossa mente que é a nossa arma de pensar. Então, o que tu tem pensado? Como que tá a tua cabeça, o teu coração, os teus pensamentos e sentimentos? É só tu analisar o que tu tem falado. Ou muitas vezes o que tu não tem falado, deixado de falar, ou só pensado e sentido, e daqui a pouco explode, né? Então, cuidado. Cuidado com o que tu pensa, com o que tu ouve, com o que tu vê, que nem a outra... Porque tudo se conecta, se vocês podem perceber, assim, desde o começo que a gente começou com os devocionais, se a gente vai falar da gratidão, se a gente vai falar da responsabilidade, se a gente vai falar da identidade... Falar da expectativa, da esperança, o que é? É o que a gente ouve, o que a gente vê, do que a gente tem se alimentado emocionalmente, espiritualmente. Automaticamente é isso que a gente vai falar, vai externar. E isso em forma de murmuração, em forma de ingratidão, em forma de desesperança, né? Em forma de desespero. Então, cuidado com o que tu tem visto, ouvido, sentido. Cuidado, isso aí é poderoso para fazer a tua realidade. Bom dia, Juliana. Oi. E aí, às vezes a gente vê uma pessoa falando coisas de confiança, mesmo nos dias atuais. É mais raro e quem tem confiança às vezes fica até um pouco constrangido, mas a gente encoraja, se tu tá bem, se tu tá conquistando, se tu tá com fé, fala mesmo, porque a gente não pode deixar o negativo ficar contaminando e a gente não falar, né? E aí aquela pessoa, aí eu fico imaginando se as pessoas às vezes devem dizer assim, meu Deus, o Cris e a Rita vivem no mundo da lua. Né? Porque olha, eles falam, olha, eles estão brincando, eles estão fazendo isso. Aí eu costumo dizer assim entre nós, né? A gente vive no mundo que a gente cria. A gente cria. E aí as palavras é uma grande ferramenta super poderosa para a gente criar o nosso mundo. Por mais que o mundo externo está de um jeito, mas o meu mundo interior, a minha mente, a minha vida, a minha casa... onde eu posso fazer a diferença, onde eu tenho essa grande influência, eu vou criar um melhor. E aí, o quanto... Olha só a conexão que dá para fazer. Nós somos imagem... Eu tô no escurinho, né, Ritinha? Nossa, tô chegando no escuro. Então traz mais perto. É que pelo menos eu não tô de cílios, tá tudo bem. Olha só, nós somos imagem e semelhança de Deus. E como que ele criou o mundo é muito interessante. Começa ali no comecinho da Bíblia. E Deus disse, haja luz. E Deus disse. Olha só, já tá dando palavra. Já tá dando um código poderoso para nós. As palavras que nós falamos, elas criam a nossa realidade e criam o nosso futuro.
Eita, vida ou morte. Né? Exatamente. Palavras são recipientes de poder criativo ou destrutivo. E aí vai uma perguntinha para vocês refletirem. As palavras de vocês têm sido palavras para edificar, palavras de conforto, palavras de ânimo, de incentivo ou de murmuração, de desastre, de desesperança, né? Palavras de que às vezes maldição, muitas vezes, né? O que tu tem dito para tua esposa? O que tu tem dito pro teu marido? Pros teus filhos? O que tu tem dito sobre os teus negócios, sobre o teu trabalho, sobre as tuas autoridades que estão sobre ti? Sobre o Brasil? Sobre os teus filhos? Eita, essa aí vai na veia. Quem tem pra filho, realmente... tu não tem jeito mesmo, tu não faz nada certo, ou tu é isso, tu é aquilo. Vamos lá, numa simples coisa. Às vezes a gente encontra alguns pais com os filhos e daí a gente cumprimenta os pais e o filho não cumprimenta. E aí o pai diz assim, ele é envergonhado. Identidade. O que uma simples palavra, essa simples coisa, dita muitas vezes, ele é envergonhado, e a criança vai crescendo, escutando isso. Como que essa criança vai se comportar? Ela vai ser envergonhada. E a gente sabe o quanto a comunicação cada vez mais faz a diferença. É essencial hoje em dia para nossa vida, a gente sabe disso, né? Então é um simples exemplo de uma simples coisa, dita muitas vezes para uma criança, forma a mentalidade dela. E para nós é a mesma coisa. Aquilo que a gente tem dito, aquilo que a gente tem dito internamente, que são os nossos pensamentos, fazem a nossa realidade. E é importante falar, né, Cris? Porque realmente, assim, a gente... Não que a gente não tenha problemas, a gente tem como qualquer outra pessoa. A gente tem desafios, a gente tem problema com o marido. Também. A gente tem dias que a gente não tá tão animado assim, mas isso é a circunstância. A questão maior não é isso, é o que a gente vai fazer com isso. O que a gente faz nesse dia que a gente acordou desanimado? A gente vai continuar desanimado ou não? Declarar pela fé. Profetizar, dizer assim, não, eu não vou ficar assim, eu não aceito isso, eu vou me animar, sacudir a poeira e tchau pra ti, desânimo. Vou ter um dia de vitória, eu vou ter um dia de desafios, mas eu vou achar soluções, eu vou ter um dia de decisões, que eu não vou ficar naquela... Agora é só adulto, não tem criança naquela... Uma colega nossa falava masturbação mental, né? Aquela... Não, eu vou ter clareza, né, nas minhas decisões, e se a gente precisa pensar dessa forma, crer, falar dessa forma. E aí a gente tá ativado. E o quanto isso, né? E muitas vezes, se tu não vem e tu não tem a consciência, acordei num dia, muitas vezes aqui, as pessoas, eu acredito que vocês também, eu acordo num dia que às vezes eu não tô, que animação, né? Eu percebo já quando ela não coloca a pasta de dente na minha escova. Não, mas é verdade. Só que o que acontece? Hoje, tu não colocou até. Mas hoje porque eu tava corrida. Mas mesmo assim, ela tá aqui fazendo o que tinha que fazer e tal, e tá tudo bem. Mas, né? O quanto a gente normalmente acorda e não se dá conta. E o dia... Como que vocês acham que o dia de uma pessoa que acorda desanimada... E bate o dedinho do pé no pé da cama, no canto da cama. E aí já, começou mal. Hoje o dia já vai ser... O que será que essa pessoa, se ela não perceber o que ela tá pensando, que os pensamentos dela não tão legais, que as palavras que ela tá falando e os sentimentos dela desde de manhã não tão legais, e não mudar isso, como será que vai ser o dia dessa pessoa? Vocês acham que ela vai estar animada, vai estar incentivando os outros, ou mesmo se incentivando com expectativa, ou vai estar murmurando, dizendo que nada presta, ou que não sei o quê? Então, cuidado com de manhã cedo, principalmente. Eu acho que é uma hora do dia que a gente tem que cuidar muito, porque isso determina como que vai ser o nosso dia, né? É isso aí. Se não dá conta disso na hora, será... Exatamente, Raquel. Exatamente. E como a Rita estava dizendo, os primeiros pensamentos do dia, ou ainda mais, ontem à noite, antes de pegar no sono, quais foram os teus últimos pensamentos ou as tuas últimas palavras?
Bah, lá vem mais uma semana daquelas pela frente. Semana de bandeira preta, mais uma. Ou tu ficou no celular até o último segundo de pegar no sono. E as notícias não eram as mais agradáveis. Isso é muito perigoso. Os últimos pensamentos antes de dormir e os primeiros pensamentos, as primeiras palavras logo ao amanhecer, quando tu acorda, tem uma influência bombástica na qualidade do teu dia. Exatamente. Isso é incrível. A Ju colocou ali, ó. Eu acordava sempre mal-humorado e deixava contaminar. É óbvio, se a gente não tá em alerta, a gente vai deixar contaminar. Não tem. É mais forte que nós. Mas quem que comanda? É a gente que comanda os nossos sentimentos e pensamentos ou é os sentimentos que comandam a gente? A gente que tem que comandar os nossos sentimentos. Pode ser que vocês estão escutando isso, alguns não tão frequentemente ou pela primeira vez. Mas a gente foi criado como que se eu me sinto assim, eu tenho que ficar assim. Eu sou assim, Se eu me sinto triste, eu tenho que ficar triste. Mas a gente tem o poder imenso que Deus nos criou com essa arma que é a nossa mente de mudar. Se eu tô me sentindo de um jeito, eu tenho que começar a exercitar, olhar para as coisas boas, fazer umas declarações de fé. Eu tenho uns textos meus que eu uso que eu... Um dia a gente vai mostrar aqui, né? Vamos compartilhar uns textos, assim, umas declarações de poder. Até nesse exemplo que a Ju deu do acordar mal-humorada, muitas pessoas falam isso, né? Eu sempre acordo mal-humorada. A gente tem o exemplo do Henrico, né? Deixa eu só pegar o chimarrão aqui. Era bem isso que eu ia falar. Então pode falar. O Henrico, nosso filho do meio, de 7 anos, ele acordava cara fechada, mal-humorado, não dava nem bom dia e não sei o que. E a gente no começo achava, é o perfil dele, é o jeitinho dele. É o jeito dele. Aí eu vou usar uma palavra bem tosca, tá? Aí a gente começou a aumentar o nosso entendimento e ver que não é porque o jeitinho dele era assim que tem que continuar sendo assim para sempre. Então o jeitinho dele eu nem vou usar a palavra nenhuma, nós não vamos aceitar esse jeitinho dele e nós vamos incentivar ele a mudar. Ele acordar de manhã, ele pedir a mamá dele, ele já dá bom dia, ele curtir a gente. Gente, e ele vive uma transformação gigantesca. Até porque assim, ó, o que é? Muita gente pode dizer assim, não, mas é a personalidade dele, ele é assim. Não, a personalidade dele é perfeita, é agradável, é alegre, é isso que a gente tem que declarar e é isso que os pais são responsáveis em moldar. Porque o que é a característica da pessoa? Como é que é parecido com a mãe ou é parecido com o pai? E até então, muitas vezes ele se moldou com coisas que a gente fazia errado. Então, por isso que ele tá fazendo errado. Então, é nosso dever de pai e mãe de moldar e aperfeiçoar aquilo que não tá legal. E que, com certeza, hoje a gente colhe... não foi desafiador. E foi por um tempo muito grande que a gente melhora essa cara. Dá um sorriso. Hoje, ele acorda que é um nossa. E ele percebe diferença. E a gente pede pra ele, assim... E ele diz, tá feliz? Sim, bom dia. Ele não dizia bom dia. Mas o quanto isso determina o dia dele. E por mais que alguns dias ele pode acordar mais quietinho, mas mau humor, ninguém tem desculpa para mau humor, né, gente? Não. Vamos lá, que a gente vive o que a gente tolera e a gente tem na nossa volta pessoas do tipo que a gente tolera. Então, se eu aceitar a Ritinha, tu também era bem mal-humoradinha no começo, né, meu amor? Tipo, de ver o problema, de coisas assim e tal. Então, a gente tem essa capacidade de se transformar. A gente tem a gente precisa, na verdade, viver essa transformação. E a gente quer falar um pouquinho, já que aquela caixinha de perguntas na sexta-feira falou tanto sobre relacionamento, sobre casamento. A gente queria trazer um pouquinho pro âmbito da família, né? Sobre as palavras. E o quanto isso é desafiador dentro de casa. Por quê? Vocês já ouviram falar de pessoas que são coisa mais amada do mundo com os seus amigos ou com os seus colegas de trabalho, mas chegam em casa e são uns capetinha? Vamos dar um exemplo. São mal-humorados, são grossos, são estúpidos em casa, mas... E daí, tipo, as pessoas dizem, ai, que amor que ele é, ai, que amor que ela é. Mas a esposa ou o marido diz assim, mas amor aonde? Né?
Tipo assim, um empresário que ele vai numa reunião e a reunião é complicada, digamos assim. Ele não tá gostando das pessoas e tal, mas lá ele não é estúpido. Lá ele fala as palavras, usa um português direitinho, legal, mas em casa, por causa da intimidade, chuta o pau da barraca. Isso é o quê? Isso é até uma covardia, né? Com os de casa, mas assim, cada um é responsável pela família que tem, pela vida que tem, porque está criando essa vida. E a gente sabe, e a gente tem que entender e saber que o nosso maior patrimônio é a nossa família. Então, o que a gente tem dado, o que a gente tem falado, né, para eles? Tem sido pior do que no trabalho? Alerta. Tem sido destrutivo? E muitas vezes não é o que tu falou, é como tu falou. Porque tu pode falar qualquer coisa. A maneira de falar é que determina o teu resultado. Eu vou falar alguma coisa pro Cris que ele tem que melhorar, vamos supor. Eu posso falar grossa, ou eu posso falar inteligentemente, de uma forma que ele vai entender e que vai crescer o nosso relacionamento. E é isso que os casais, que as famílias acabam dando essa barreira, né? Dando esse problema, por quê? Porque falam de qualquer jeito, porque tem intimidade. Eu não vou perder tempo mesmo, só que me faltava. Ele é muito mimimi, ou ela é muito mimimi, senão vai chorar, senão vai ficar dodóizinha. Mas vamos partir do princípio de educação e bons modos, né? Não sei que palavra que vocês querem usar, mas no mínimo em casa a gente também tem que ser educado, também tem que ser gentil. Se me traz um copo de água, não custa falar, por favor, pedir com jeito. Ninguém é empregado um do outro, então vamos no simples fato de sermos educados e gentis. Isso aí, gentileza gera gentileza, né? Então, na forma de falar e o que falar, muda tudo. E a questão também, muito importante, é sobre as palavras generalizadas. O nunca e o sempre. Cuidado com essas palavras, porque, Cris, tu nunca vai mudar. Mas tu sempre deixa a tampa da pasta de dente fora. Mas tu sempre faz isso. Ou tu nunca faz aquilo. Gente, cuidado. Cuidado, que isso aí é as piores palavras que existem. É sempre nunca. Não falam isso. Alertem, porque isso faz toda a diferença. Porque uma vez, eu sei, porque isso é uma coisa que é pra mim, na verdade. Muitas vezes na minha vida a gente tava num período mais de confronto e eu dizia assim, mas tu não vai mudar mesmo, né? Tu nunca vai mudar mesmo. Ou, tu sempre faz aquilo. De novo, mas sempre. E assim vai, né? E assim vai e fortalece. Sempre faz aquilo. E não é uma vez que ele fez, ou duas vezes, daí eu já digo que é sempre. Ou que era horror. Uma coisa que ele fazia, que, por exemplo, a pessoa fazia e ela mudou e ela forçou pra mudar, mas de vez em quando dá uma fraquezinha e fez de novo. E aí tu vai dizer que é sempre. Daí a pessoa já pensa assim. Isso aí que a Paula colocou, reforçar os pontos negativos. Tu fica ali querendo trazer novamente toda aquela encrenca de novo pra tua vida, pro teu ambiente. Isso aí só causa destruição, causa desinteresse, causa estresse no casamento, gente. Cuidado no casamento, nos filhos também. Meu Deus, pros filhos, mas tu sempre derrama água. Tu sempre deixa o lápis cair. Não faz nada certo. Tu isso, é aquilo. No outra live a gente falou sobre a identidade. Ferindo a identidade. Nossa. Então, assim, essa live é isso aí, gente. Assim, é trazer o alerta pro poder das nossas palavras. E vamos pensar qual a parte do nosso corpo que parece umas grades, parece uns portões. Alguém tem ideia aí? Vamos lá, vamos ver se vocês não estão dormindo aí, né? Qual parte do nosso corpo que parece como se fosse um muro, uns portões, assim? Nossos dentes, né? Dá um sorrisão aí. Parece um muro, né? Uma coisa... Então vem essa conexão que ajuda vocês a lembrar sempre de se avaliar das palavras de vocês, que dentro desses muros tem a língua e ela é muito poderosa. Então quando tu abrir esses muros para soltar essa língua, cuida com o que tu vai falar, porque tua boca é uma boca de
profeta, vamos lá, né? Que vai trazer a realidade que tu tá falando. Exatamente. E eu sempre, a Vânia vai, se ela tá aqui ainda na live, ela vai concordar comigo. Eu sempre falo que a gente tem dois ouvidos e uma boca. E Deus fez assim que não é por nada. É por um objetivo maior, que é pra gente escutar mais e falar menos. E tem uma passagem da Bíblia que diz que sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, ouçam, prontos, estejam sempre prontos para ouvir com os dois ouvidos. Nós temos 2 ouvidos. Tardios para falar, cuidado, pensa naquilo que tu vai falar, que muitas vezes não consegue voltar atrás. É uma flecha, que nem a gente fala daquela tábua com madeira, né? Toda palavra que tu fala e que não produz bons frutos é um preguinho que tá furando a madeira. Não tem como tu tirar esse furo depois. Tu pode tapar com uma massinha, mas nada fica igual, né? Isso nunca que lá fica igual. Na fábrica a gente fazia uns retoques uns milagres, né? Mas o quanto isso é poderoso, o quanto a gente tem que escutar mais e ouvir menos. E assim, ó, a Bíblia é recheada de coisas sobre isso, que a gente tem que cuidar com o que a gente fala, que a gente tem que... a pessoa que fica em silêncio é mais sábia do que a que fala demais. Então, gente, quanto é poderosa a nossa boca e o quanto a gente pode usar ela, pode e deve usar ela para bênção, para incentivar as pessoas, para expectativa de vida, para esperança, mas o quanto se tem usado ela para maldição, para notícia ruim, para morte, para coisas horríveis. Então, cuidado, é o nosso alerta em relação a isso. E trazendo para o ambiente familiar, presta muita atenção nisso. Se a chapa esquentou, a hora que vocês estão fazendo um DR, discutindo a relação, pede uma trégua. Não continua falando. Porque quando a gente tem as emoções alteradas, a gente vai falar aquilo que também a gente às vezes nem queria, só que vai dar um resultado que a gente vai ter que arcar com as consequências. Então, se a chapa esquentou no teu DR, diz assim, ó, vamos dar uma acalmada, depois a gente volta a falar, vamos dar uma pensadinha. Não fala quando tu tá com o emocional alterado. Porque depois tu vai te arrepender. E o preguinho pregado lá, o buraco vai ficar. Então, cuidado, realmente. Eu só vou falar de novo isso que eu acho incrível, que é a quantidade... A gente está falando sobre as palavras da nossa boca, mas a quantidade da nossa comunicação interna. Que eu pedi antes se vocês sabiam quantos pensamentos a gente tem em um dia. Que o pensamento é aquele falar comigo mesmo, né? Que a gente vê uma coisa, a gente fala internamente e tal. A quantidade desses pensamentos que a gente tem em um dia é em torno de 50 a 60 mil. E alguém comum que não vigia os seus pensamentos, a grande maioria deles são pensamentos sabotadores. Destrutivos. Se colocando para baixo, tirando a tua autoestima. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não tenho medo. Ah, como eu queria fazer como aquela pessoa. E aí, como que vai ser os teus resultados? Então, tu precisa vigiar isso. Cuidado vigiar mesmo. A tua comunicação interna, as palavras que tu fala para ti mesmo. Vigia isso. Exatamente. E... indo pro final já, tá, gente? A gente queria fazer uma pergunta para vocês. Refletindo realmente, assim. Tu tem prestado atenção naquilo que tu tem falado? Naquilo que tu tem comunicado? E muitas vezes... tu tem prestado atenção naquilo que tu tem pensado, que nem o Cris falou, porque muitos pensamentos desses que depois vão refletir em palavras, a gente nem pensa, é automático. É lá do nosso subconsciente. Na hora que a gente pensa assim, vamos supor, eu vou fazer um vídeo hoje, um stories falando do meu dia. Automaticamente eu penso assim, que tu quer fazer stories? O nosso pensamento, né? Nos sabotando para não fazer. Vai fazer para quê? Que ridícula que tu é fazendo. Já tem outras pessoas que falam a mesma coisa. Que baboquice. Mais uma live. Né? Então, isso a gente tem que cuidar e vigiar.
Porque é o nosso filtro que vai fazer a diferença da vida e da morte, do que a gente vai realmente externar. Se a gente consegue filtrar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e alterar ali, automaticamente as nossas palavras vão ser produtivas, vão ser de bênção, vão ser agradáveis aos outros. E sobre o cumprir propósito, essas coisas aí é demais, né? Os nossos pensamentos, eles são, como a Rita falou, é automático. A nossa vida, ela é dirigida, as nossas ações, as nossas decisões, é muito mais no automático do que a gente pensa. Ou seja, o nosso subconsciente que está gravado, como um HD em um computador. E a gente... Por que a nossa vida tem que continuar sendo automática do mesmo jeito? A gente fala que nós somos fiéis aos princípios da nossa base, é cristã, fiel aos princípios, mas não aos hábitos, não à forma de viver, não ao estilo de vida. A gente quer estar sempre em evolução, sempre em transformação. Então a gente precisa estar aberto para... É isso aí, as crenças limitadoras aí, ó. Né? Os não merecimentos. Tá abrindo espaço para coisas novas. E no começo é mais desafiador. Mas não é difícil, e também quem disse que tem que demorar um monte para mudar? Pode ser hoje. Hoje é o dia para começar a mudança. Elisete, querida. Isso, as palavras, elas são sementes. É como se fosse uma terra muito fértil, assim. Que tu lança alguma coisa e logo ela vai dar fruto. E a gente te pergunta, que fruto que tá dando? É um fruto amargo ou é um fruto doce? As palavras que tu tem lançado, será que elas são palavras de bênção? Ou de maldição? Ou neutras? Né? Vamos trazer para os pilares da tua vida, as palavras que o resultado que tu tem vivido na tua questão, tipo assim, amorosa, vamos lá, no teu relacionamento, no teu casamento. Qual a qualidade que tu tem vivido nisso? É bom ou é ruim? Então tá totalmente associado ao que tu pensa, ao que tu acredita sobre casamento, ao que tu acredita sobre relacionamento. E ao que tu fala, né? E ao que tu fala sobre teu marido, ou teu não marido, ou teus filhos. Então, cuidado, gente, cuidado. No pilar espiritual, como que tá a tua fé? Tu tá com confiança no dia de hoje, no dia de amanhã? Nessa semana? Com esperança ou não? Tu tem falado coisas de acordo com o Deus que é todo poderoso para tua vida? Que tudo Ele pode, que Ele pode mudar a realidade, que Ele tá fazendo uma obra linda na tua vida, que tu vai ter um dia de vitória. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Posso até chorar num dia, mas a alegria vem no outro dia. Como que tu tem como que tá essa tua vida espiritual, essa tua vida de fé, essa tua conexão, né, com Deus? Mas Deus coisas de Deus são complicadas. As pessoas de Deus, a religião, isso, aquilo. Daqui a pouco tu tá só naquela, como eu falei antes, aquela sujeira mental te limitando de viver algo extraordinário no teu pilar espiritual. E dando muitas vezes desculpa de outros, mas assume a tua responsabilidade nisso. Tu quer um resultado diferente, tu vai ter que fazer coisas diferentes. Pensar coisas diferentes, né? Procurar coisas diferentes. Não ver o que os outros fazem e se deu certo ou não. Faz a tua história. Faz a tua história com Deus. Algumas né? pessoas dizem para nós, mas vida com Deus, ela é complicada, a Bíblia é complicada. Começa a ler Provérbios, Salmos, e começa a mostrar para Deus o teu interesse de conhecer mais Ele, de ter mais amizade com Ele, e Ele já vai se alegrar, e o Espírito Santo, eu creio que vai estar contigo quando tu vai estar lendo e tentando entender, e tu vai conseguir. É uma caminhada, precisa atuar, agir, né? Exatamente. Qual outro pilar que é imprescindível, Ritinha? O emocional, né? Eu acho que a questão Não, vamos lá para os dias de hoje, né? Do trabalho, essa semana. Bandeira preta de novo. O meu trabalho, o meu pilar profissional. Não vai dar certo. De novo bandeira preta, tô frito. E assim vai. O que tu tem alimentado nesse pilar? Não, vai ser mais uma semana fechado, meu resultado, eu não vou conseguir pagar as contas. Aí se tu fica falando essas coisas, tu tá bloqueando qualquer possibilidade de ter uma ideia diferente. Daqui a pouco o teu negócio, eu vou falar uma coisa, daqui a pouco o teu negócio tinha mais que ter explodido antes já. E não explodiu, e agora é o momento. Então te abre para novas possibilidades. Mas se tu ficar preso nesse passado, falando coisas, amarrado naquilo ali, tu não vai viver o novo.
Lembrando que aonde a gente foca expande. Aonde tu tem focado? Tu tem focado no problema? Tu vai falar só de problema. Tu tem focado na destruição, na crise? Vai falar só de crise, vai pensar só em crise e automaticamente tua vida vai ser só uma crise, né? Então, tudo aquilo onde a gente foca, aquilo vai expandir, vai ficar gigantesco. Uma coisinha que daqui a pouco não era nada, vai ficar uma cascata só porque aquilo que tu tem só pensado, falado, comunicado, sentido. Então, cuidado, alerta. Isso é imprescindível pra gente trocar nosso mindset e realmente conseguir que o poder das nossas palavras sejam para abençoar e para incentivar, para ter expectativa de vida, para a gente de manhã cedo declarar, falar assim, o melhor está por vir, mas não só da boca para fora. De fato, crer que o melhor está por vir e fazer aquilo que tem que ser feito para que isso aconteça. Então, cuidado com o que tu tem falado e com o que tu tem pensado. E cuidado, nosso mascote, e cuidado com, vamos dizer assim, eu gosto de falar as coisas bem resumidas, porque tem que ser cuidado com os urubus na tua volta. Aquilo que as pessoas que tu tem na tua volta estão falando, estão pensando. Aí ontem eu até postei num stories, eu vi um médico, que cena maravilhosa, ele tocando violino no hospital, em meio aos leitos lá, as pessoas em recuperação. É lindo aquilo. Só que ao mesmo tempo eu vi a televisão ligada na Globo no meio dos pacientes. Só falando o que será que a Globo tá falando? Uma coisa muito produtiva, certo, né? Isso é trágico, a qualidade dos teus pensamentos. Elas vêm daquilo que tu ouve, daquilo que tu vê. E eu tô curado, eu não tô doente. Se eu ficar escutando a Globo uma semana inteira, um dia inteiro, adoece. Eu vou ficar doente. Com certeza. Então, assim, filtra, se tu quer ter uma qualidade de pensamento melhor, se tu quer ter uma qualidade das tuas palavras melhor, cuida com o que tu tem te alimentado. Por isso que a gente diz, lê a Bíblia, começa a ler, começa a te alimentar, que livro, com as pessoas que tu conversa, com o que tu te alimenta é o que tu vai jogar para fora. E o que o Cris falou, e que eu achei muito interessante mesmo dessa cena que tu viu, né, Cris, desse exemplo, que em um lado, era como se fosse duas vacinas, assim. Em um lado, o paciente lá que tá mal, que tá no hospital, tá recebendo uma vacina de ânimo, de esperança, com aquele médico cantando, louvando, né? E no outro lado, ele tá recebendo uma vacina de veneno. Morreu mais tantas covas com abertas. Com desesperança. Meu Deus! Então, meu Deus do céu, cuidado, gente. Imaginem o poder se nessas televisões eles estivessem colocando testemunhos de pessoas curadas, que se curaram. Músicas encorajadoras, filmes. Gente, eu tenho certeza que muito mais vidas iam ser salvas. A diferença entre a vida e a morte é aquilo que tu escuta. Às vezes eu pego um Uber de vez em quando e o cara tá lá escutando umas músicas de que se ele não foi traído ainda pela esposa, ele vai ser. Cantando maldição pra vida dele. Vai trazer a realidade. Lembra o exemplo que eu dei no começo? As nossas palavras é como se a gente tivesse diante de nós um lençol de água, assim, e as nossas palavras é como a gente desse um tapa, assim, bum, vai reverberar e vai produzir o resultado daquilo que a gente tem falado. Então, fala de coisas boas. E a gente tá finalizando, só que a gente queria deixar um versículo que, para nós, sobre a questão do pensamento, sentimento e automaticamente as palavras, é essencial, é básico para que a gente possa realmente ter resultados diferentes. Que fala assim, olha que lindo isso, olhem, prestem atenção. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, o que Deus está dizendo para a gente pensar? Em coisas boas, em coisas para profetizar um futuro brilhante, em expectativa, em fé, em esperança. É isso que Ele quer que a gente pense. Em coragem para enfrentar os desafios, em
força para permanecer naquilo que tu precisa permanecer, força para manter a tua família, força para manter a saúde bem. Pensa nessas coisas, não pensa em nada de ruim. O desafio para esse dia vai ser vigiar os pensamentos e as palavras. Que desafio, né? Esse poder, essa arma, essa bazuca que tu tem, como tu tem usado. E é uma oportunidade. Hoje é segunda-feira, imagina fazer uma semana com palavras de incentivo, com pensamentos diferentes, pensamentos de fé, pensamentos de esperança, palavras incentivadoras para os outros. Faça diferença na tua vida com as tuas palavras e na vida das pessoas que estão ao teu redor. E com certeza os teus resultados vão ser muito surpreendentes. Muito. E só de falar pra vocês um monte de coisa boa, imagino como vai ser o nosso dia. Graças a Deus. Porque tudo que a gente fala reflete pra nós também. Então, em primeiro lugar, como a gente fala, essa oportunidade de fazer uma live com vocês, ter esses minutos, esse tempo da atenção de vocês que estão aqui, pra nós é maravilhoso, porque a gente tá... É uma injeção de ânimo, né? Pra nós mesmos, nós aprendemos muito mais, nós recebemos muito mais. Então, a gente é sempre muito grato a tua atenção tão preciosa. É verdade. Né? Vamos fazer uma oração? Tu faz? Vamos lá. Vamos orar, né, gente? Fecha os olhos. Vamos tirar uma fotinho antes. Tá bom. Não esqueçam de marcar a gente. E essa semana que vem, a gente vai fazer algumas lives com alguns convidados. Vai ser bem legal pra gente falar sobre alguns temas. Então, e depois antes da gente orar, eu queria deixar um recadinho pra vocês. Muitos falaram da questão de falar coisas sobre casamento, relacionamento, né? Então a gente vai deixar uma caixinha lá e participem, por favor, porque a gente quer realmente falar daquilo que vocês querem escutar. Então a gente tá aí disposto para aprender junto, para trocar ideias juntos. Então a opinião de vocês é essencial para a gente conseguir avançar e fazer umas lives bem diferentes com conteúdo bem legal. Chegou um sonâmbulo aqui. A foto hoje vai ser com um gurizinho. Vamos tirar uma fotinha? De olho fechado. Vamos fazer a foto. Aí. Isso aí, compartilha para que mais pessoas possam estar junto com a gente, né? Às 7 horas da manhã, 6h59, e a gente começar vigiando, tendo um dia top pra frente. A qualidade do começo do dia influencia no resultado do dia. E depois vocês nos falam como é que foi o dia de vocês, as palavras, os pensamentos, os sentimentos. A gente ama trocar ideias e ver o quanto o se incentivar e ver o quanto faz diferença realmente o que a gente fala e o que a gente sente. A gente gosta de ver os testemunhos de vocês. Podem nos mandar direct, podem nos mandar mensagem. A gente tá sempre aqui. Isso aí. Fazer uma oração. Deus, obrigado, Pai, por esse dia, para a gente poder começar trocando essa ideia com esses amigos queridos do coração e compartilhar aquilo que Tu tem nos mostrado, nos alertado, aquilo que realmente faz diferença na nossa vida e são princípios que Tu nos ensinou. Tu nos criou imagem e semelhança, então a nossa vida é para ser uma vida de abundância, uma vida de vitória, uma vida de vamos ter desafios, mas uma vida de conquistas, e é isso que a gente deseja para cada um que está aí junto com nós, assistindo, que tenha hoje, segunda-feira, um dia incrível, um dia de coragem, um dia de criatividade, um dia de ousadia, um dia de decisões, um dia de gratidão, olhando para as coisas boas, e que assim seja a semana de cada um de vocês que estão aqui. Que seja uma semana abençoada, uma semana de boas notícias. Amém, eu creio. Que fortaleçam a tua fé, fortaleçam a tua confiança e que tu possa essa semana te aproximar como nunca de Deus. Amém, tirando um tempo de qualidade com Ele e aprendendo e ouvindo e sentindo o amor, o carinho que Ele tem por ti, o quanto tu é especial. Não é por acaso que vocês estão aqui e eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a vida de vocês. Em nome de Jesus, uma semana abençoada. Amém, em nome de Jesus. Pessoal, então um ótimo dia, uma ótima semana, que Deus abençoe grandemente cada um e qualquer coisa que precisar, estamos aqui, tá? Obrigado pela participação de cada um, é muito especial ter cada um de vocês aqui e amanhã estamos juntos, 6h59. Beijão, tchau.